Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a tia Sil vai contar uma história que está aqui na Bíblia, é a história da Páscoa. Só que a tia Sil não vai contar essa história sozinha, ela vai contar junto com o Elton, né, Elton? Oi, pessoal, tudo bem? E aí ele fez uns desenhos pra gente contar essa historinha, não foi isso? Foi. Qual é o primeiro desenho que você fez pra gente contar a história pras crianças? O meu primeiro foi do Lava Pés. Do lava-pés. Olha aqui, criança, o desenho que ele fez. Ele fez Jesus aqui, né? Lavando os pés dos discípulos. Tá vendo? Lá no livro de João, capítulo 13, fala que Jesus, ali no momento da ceia, pegou, chamou todos os discípulos que estavam ali para cear com ele e lavou os seus pés. A Bíblia fala que Jesus, ele pegou, Elton, uma bacia com água, e chamou um por um e foi lavando ali os pés, amarrou uma toalha na sua cintura e foi secando. E conforme ele ia lavando os pés dos discípulos, cada um ia sentando ali durante a mesa para cear com Jesus. E assim ele fez. O Senhor, ele se fez servo neste momento, porque na verdade quem deveria lavar os pés de Jesus eram os discípulos, né? Porque Jesus é o rei, é o salvador, mas ele se fez servo ali. E aí lavou os pés de cada um. Ali Jesus estava ensinando a cada um daqueles homens o que eles deveriam fazer. Olha como Jesus é bom. Jesus ensina a todo tempo. E assim ele fez. E a Bíblia diz que Jesus ceou, né? Tava ceando ali com os seus discípulos ali naquela mesa. Ele estava ceando. E o Elton fez o desenho da ceia. Deixa eu mostrar aqui para as crianças. Olha que bonito, crianças. E aqui, ó, a Bíblia fala que Jesus estava ali ceando, né, a ceia do Senhor, lá nos evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas fala dessa passagem da ceia do Senhor. E aí ele fala que aqui teria um traidor, sabia? Não. Ele falou que aqui teria um traidor. E quem iria trair Jesus aqui era o Judas. E aí a palavra do Senhor fala que o Judas, o Senhor falou, aquele que irá me trair, irá umedecer o pão no vinho. Só que aí eles estavam conversando entre si que eles nem perceberam quando Judas pegou um pedaço de pão, Elton, e molhou na tigela de Jesus. Ele nem percebeu. E aí os discípulos falaram, mas quem vai trair Jesus? Quem? Ficaram perguntando entre si, porque eles ficaram ali, mas não, imagina, a gente trair Jesus, queria saber quem seria o traidor. Mas eles nem perceberam que Judas saiu bem de fininho. E aí Jesus falou assim, vá e faça o que tem que fazer. E Judas saiu bem de fininho, ou seja, eles nem viram a hora que o Judas saiu. Então eles nem sabiam que Judas iria trair Jesus, mas ele ia. E Jesus ali então distribuiu um pão, um para cada um, né? E ali Jesus falou para aqueles discípulos, este é meu corpo, né? Que será partido. E aí em seguida ele passou para todos uma taça de vinho. E ali passando a taça de vinho ele falou, semelhante modo, tomou o cálice e depois da ceia, dizendo, este é meu cálice, é o novo testamento, este é o meu sangue, naquele momento ali. Então Jesus, ele ceou junto com aqueles discípulos. Aí a Bíblia nos diz também, Elton, que mais adiante Jesus, ele foi à noite com Pedro, Tiago e João orar. Orar quem? Orar ao Pai. Sabe por quê? Porque ele sabia que ali estava perto de ele ser preso, perto de ser crucificado. E ali fala na Bíblia que Jesus, ele orou tão fortemente ao Pai, pedindo ao Senhor, Pai, afaste de mim este cálice.
porque Jesus já estava agoniado ali naquele momento, mas também fala que Jesus, ele sabia que ali era a sua missão, então ele fala, Senhor, se assim faça a tua vontade. Então Jesus, ele reconheceu que ali era o cumprimento da sua missão aqui na terra. Ele não merecia, Jesus não merecia, porque Jesus, ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Ele morreu na cruz por conta do meu e do seu pecado. Mas Jesus, ele não teve pecado algum. Nunca teve nessa terra. E aí a Bíblia nos diz que assim chegou aqueles homens maus, Elton. Pegaram Jesus. Fala na Bíblia que eles teceram uma coroa de espinho. Sabe o que é uma coroa de espinho? E colocou aonde? Na cabeça de Jesus, e ele carregou uma cruz bem pesada. Cadê o desenho que você fez de Jesus carregando a cruz? Aqui, ó, o que o Elton fez, crianças? Jesus carregando uma cruz bem pesada, né? E aqui, esta cruz onde Jesus estava carregando, fala que... A Bíblia fala que ele carregou a cruz onde ele foi crucificado, sabia, Elton? Que ele carregou a própria cruz. E aí ele foi preso junto com aqueles homens maus. Todo mundo zombava de Jesus, xingava Jesus, batia em Jesus, criança. Olha só, Jesus não merecia. E aí fala que Jesus foi lá entregue, né? Os homens sacerdotes pegaram Jesus e levaram-os a Herodes. Depois Herodes passou para Pilatos para eles condenar Jesus. Só que Jesus, ele não tinha que ser condenado, porque Jesus nunca tinha feito mal algum. E naquela época, na época da Páscoa, era comum soltar aqueles que estavam presos. E aí naquele momento... Naquela época que Jesus foi preso, era a época da Páscoa. E aí tinha um ladrão, na verdade um homem que ele tinha vários delitos e ele havia sido preso e libertaram ele. Sabe quem era? Era Barrabás. E aí, o que o Pilatos fez? Colocou aí pro povo decidir, né? Quem seria, quem que eles queriam que seria crucificado, Barrabás ou Jesus? Mas adivinha que ele escolheu? Escolheram Jesus, isso mesmo. Escolheram Jesus e fala na Bíblia que eles gritavam para crucificar o nosso Jesus. E assim eles fizeram. Pegaram o Senhor Jesus, levaram ele até um lugar chamado Gólgota para crucificar. Colocaram pregos em suas mãos, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, colocaram pregos nos seus pés, igual o Elton fez aqui, Elton, olha, ele fez, olha só, crianças, que coisa triste, né? Colocaram pregos nas mãos do Jesus, pregos nos pés do Jesus, tiraram as suas vestes e ali eles continuaram a zombar de Jesus, a falar mal, a xingar, e foi muito triste. Aqui o Elton fez, crianças, um sol, tá vendo? Um sol triste, porque fala que naquele momento que Jesus foi crucificado na cruz, ficou noite de tanta tristeza que o pai, né, ali por conta do seu filho ter sido morto por conta dos nossos pecados. E isso aconteceu. Mas sabia, Elton, que tem uma coisa muito boa que aconteceu? Okay. No terceiro dia, Jesus foi ressuscitado. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. E aí o Elton fez, né? Porque quando Jesus foi morto na cruz, a palavra diz que José de Arimateia colocou Jesus num lugar chamado sepulcro, um lugar, e colocaram uma pedra bem grande. E lá ele deixou Jesus. Só que no terceiro dia, no domingo de manhãzinha, antes de o sol nascer, tá vendo aqui, ó, o anjo e as mulheres e o soldado ele ficava ali vigiando o túmulo de Jesus. E aí fala que as mulheres foram lá e o túmulo estava
vazio, estava vazio. Você acredita, criança? Por que o túmulo estava vazio? Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus que Jesus. E hoje a cruz está totalmente vazia. Totalmente vazia. Aqui igual o Elton colocou. Então a cruz não tem nada, porque Jesus está sentado à destra do Pai. Jesus, ele vive, ele reina. Então a Páscoa, criança, significa a ressurreição de Cristo. Isso mesmo. E Jesus, ele vive e um dia voltará. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus, ele vive, ele ressuscitou no terceiro dia. Amém? A tia deixou aqui para finalizar. Tem um versículo em João capítulo 11, versículo 25, que Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso mesmo, criança. Então é isso, criança. Essa é a história que nós queríamos trazer para vocês, que vocês possam ter uma feliz Páscoa, saber que Jesus está vivo, Jesus reina e Jesus voltará. Amém? Amém. Amém.